Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Unido de Barcarufo. Desculpem o atraso, né? Tivemos esse problema técnico, mas já foi resolvido. Então, vamos aos nossos avisos. Além da palestra de domingo, nós temos também o atendimento fraterno para aqueles que quiserem conversar. Podem chegar às 18. A partir das 18 horas já estamos aqui. Então, aqueles que quiserem, sintam-se à vontade. Temos ali o nosso livro de preces também, para encarnados e desencarnados, para colocar o nome de um amigo, de um parente que esteja precisando. Também fiquem à vontade. Temos também a nossa livraria ali, para empréstimos, tem uns livros maravilhosos ali, tem um caderno, é só deixar o nome e escolher o livro que quiser levar. Às terças-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas. Também convidamos a todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da doutrina, sintam-se à vontade. Hoje nós vamos também falar sobre uma campanha que vamos dar início, a campanha do abrigo. A campanha para os nossos irmãos da chácara. Né? Então nós vamos pedir agasalhos, meias, né? Moletons. Então, se você estiver em casa, ou parentes, amigos que tenham, nós vamos precisar, porque agora vai começar, né? Essa época, frio, e eles lá como um lugar muito aberto, muito alto, eles sentem muito frio. Então, nós agradecemos aqueles que quiserem, podem trazer, e a gente leva para eles no trabalho que fazemos às quartas-feiras. Tá bom? Então, vamos dar início lendo a mensagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, está em Romanos 12, 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemos-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres na
concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. E vamos orar. Querido Jesus, aqui estamos em busca do Teu abraço amoroso, para que nos ensines a amar mais, a perdoar mais e a pedir menos. Mas como pequeninos que somos ainda, te rogamos o auxílio, o amparo, que segures nas nossas mãos, nos conduzindo pelo caminho do bem. Que todos nós que aqui chegamos possamos receber do alto as bênçãos para as nossas dores físicas e espirituais. Todos nós, todos os nossos irmãos que estão nos leitos deste hospital, todos os nossos irmãos que estão na chácara, possam também receber esse auxílio da espiritualidade maior que comanda esta casa. Para o nosso palestrante, nós te pedimos, Jesus, que ele seja envolvido pela tua luz, para que ele possa nos passar a mensagem, para que possamos levar conosco esses exemplos de vida deste ser maravilhoso que esteve entre nós. Então, nós te rogamos pela tua paz, e o teu amor se façam em nós e neste ambiente, hoje, agora, sempre, e que assim seja. Convidamos então o Sérgio, que vai falar sobre o filho do Chico. Vivência do amor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Senhoras e senhores, amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Com muita alegria, nesta noite estamos juntos. Depois de alguns pequenos problemas da tecnologia, a chamada obsessão tecnológica também não ocorre. É brincadeira. Pedimos a ajuda de Chico Xavier e tudo se resolveu. Hoje falaremos dessa personagem única na história da humanidade. Falar de Chico Xavier no Centro Espírita é chover no molhado, né? Mas sempre existe algo a mais que podemos aprender dos ensinamentos e da vivência de Chico Xavier. Há exatos 113 anos nascia em Pedro Leopoldo este homem que nos deu o exemplo da humildade, da fraternidade, da solidariedade, da caridade e do amor ao próximo. Não apenas falava, mas fazia tudo aquilo que ensinava. Se a doutrina espírita ganhou essa dimensão que nós temos hoje no Brasil e no mundo, sem dúvidas, muito se deve a nosso querido Chico Xavier. E como está na imagem, faleceu em 30 de junho de 2002. Portanto, vai completar 21 anos já do falecimento
Mas o seu exemplo e a sua mensagem continua mais viva do que nunca. Quando o Divino nos convidou para fazermos esse estudo, ele nos falou a respeito de que essa data seria de comemoração do aniversário do Chico e nos passou essa temática. E eu agradeço ao Divino, à direção dessa casa, a vocês, pela oportunidade de estudar, pesquisar e conhecer um pouco mais sobre a vida de Chico Xavier. E nessa noite, para que a gente possa contextualizar tudo aquilo que nos ensina a doutrina espírita, Allan Kardec, os bons espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17 e 23, o homem de bem. Vamos contextualizar a vida de Chico nesta passagem belíssima do Evangelho. E vamos perceber como Chico Xavier se encaixa perfeitamente nesta lição que nos foi dada pela espiritualidade superior, como realmente ele praticou os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. E durante a palestra ou estudo, nós vamos ver alguns vídeos de Chico Xavier ou de outras pessoas falando a respeito dele, para que fique mais didático o estudo da noite. Espero que não tenhamos nenhum problema com a tecnologia na hora de colocar os vídeos, né? Mas se Deus quiser, vai dar certo. Aliás, já está dando, né? E aí, vamos trazer alguns trechos, portanto, da lição do Homem de Bem. Nos diz os Espíritos: o homem verdadeiramente bom é aquele que executa a lei de justiça, amor e caridade na maior pureza. E Chico realizava esses aspectos na sua mais profunda, objetiva e clara noção desses aspectos. Vejamos o que nos diz Chico neste vídeo, falando do caminho para a felicidade. A qualidade dos vídeos não é vídeo Full HD de última geração excelente. São vídeos antigos, retirados no YouTube. A qualidade, hoje certo, não será muito boa, mas a mensagem que veremos, ouviremos, é muito profunda. É isso, a prática do bem, né? O carro não estava conectado aqui no notebook, ele estava sem som. Agora vamos aguardar o próximo momento. Ou não, né? Coisas que acontecem, né, gente? Faz parte.
estamos em muito mais vantagem que os nossos precursores, como Allan Kardec, que quando redigia a codificação kardeciana, utilizava luz de velas e caneta tinteiro. Estamos no lucro. Missão de Chico Xavier. Chico Xavier e os desafios. Lá no Evangelho, o Homem de Bem diz: perante os desafios, o homem de bem possuirá fé no futuro. Por isso mesmo, coloca os bens espirituais acima dos temporais. Vamos ver o que nos diz Divaldo Pereira Franco a respeito dos desafios atravessados por Chico Xavier. Chico Xavier escreveu com muita propriedade que as dificuldades que ele enfrentou foram tremendas. Ninguém pode imaginar os desafios, os problemas que os espíritos maus investiram para que ele falhasse na missão. Porém, a lei básica de amor tem filosofias espirituais que os protegem. Mas por que eles deixam? Porque nós necessitamos evoluir. E a pedra que rola no caminho. É necessário que nós sejamos triturados. É uma expressão budista. Sejamos triturados como um diamante bruto que depois da lapidação se transforma em estrela brilhante. Então, sorria. E lembre de uma frase do Evangelho: a dor é uma benção que Deus oferece aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Estamos neste planeta para nos lapidarmos, aparar arestas. Quando retornarmos ao plano espiritual, retornarmos melhores do que quando aqui chegamos, com defeitos, mazelas e erros. E o sofrimento tem essa capacidade de nos depurar, nos melhorar o espírito. Começo do mediunato do Chico. Iniciou publicamente seu mandato mediúnico em 8 de junho de 1927, portanto, com 17 anos de idade, na cidade de Pedro Leopoldo, que fica próximo a Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesta noite memorável, os espíritos deram início a um dos trabalhos mais belos de toda a história da humanidade. Chico Xavier é um dos médiuns mais profícuos da história. Se configura entre os maiores, mas não é o único. No Velho Testamento está cheio de relatos mediúnicos. Moisés foi um grande médium de comunicação através de voz direta, escrita direta, manifestação mediúnica física, quando ele bate na rocha e sai água, e outras situações. Então Chico se configura entre os maiores médiuns que já tivemos neste planeta. E nesse dia, 17 folhas de papel foram preenchidas, psicografadas por Chico, celeremente, versando sobre os deveres do espírita cristão. E quando a gente estuda sobre a vida de Chico, durante alguns meses, os espíritos me ditaram mensagens. Depois, Emmanuel me disse para que jogasse tudo aquilo fora, porque era apenas um treinamento para o que viria depois. Chico Xavier e a mediunidade, o homem de bem, não busca fazer prevalecer nem o seu espírito, nem os seus talentos. Aqui no sentido de vaidade, de querer ser melhor que os outros porque é médium ou ter algum tipo de privilégio. Chico jamais aceitou esses adjetivos. E ele dizia que ele era um cisco, Francisco, demonstrando a humildade ao compreender a sua missão através da mediunidade. E olha só o que o próprio Chico nos fala.
fala a respeito da sua mediunidade. Quanto a mim, se apenas um médium muito falho e os médios se continuam uns aos outros através do tempo. Não me sinto qualquer tarefa especial, porque o trabalho que tem sido conferido a mim poder ter sido entregue a qualquer outro médium. Está ele dizendo que não é um privilegiado. Ele era um tarefeiro, um trabalhador da espiritualidade superior, demonstrando total consciência daquilo que ele veio fazer na Terra. A mediunidade de Chico Xavier é tão extensa que ela pode ser dividida em fases, didaticamente. A primeira fase, chamada, constituída pelos poetas e literários de renome, que digitaram mensagens e depois foram parar em alguns livros. A segunda fase é o esclarecimento. Começa com o lançamento de livros que complementam a codificação kardeciana. Intensifica-se na tarefa do Espírito Emmanuel, o seu guia, e também nas obras de André Luiz. A terceira fase, que ele considera a mais importante, é a da consolação. Tem início após o célebre programa da antiga TV Tupi, Pinga Fogo, que bateu recordes de audiência, chegando a picos de 89% de audiência nos lares brasileiros na década de 70. Com o lançamento de coletâneas de mensagens dos familiares que voltavam das fronteiras da morte. Mães e pais que recebiam mensagens de seus filhos, filhos que recebiam mensagens de seus pais e seus entes queridos, dando uma prova cabal de que a morte não existe. Foram mais de 10.000 mensagens consoladoras. E ao longo da vida de Chico, ele psicografou e publicou mais de 400 livros. Segundo a Federação Espírita Brasileira, 410 livros. Alguns dizem 425, até mesmo 450. Só para a gente ter noção da dimensão da quantidade de livros psicografados pelo Chico, vamos colocar 410, que são os números oficiais da fé. Se lêssemos um livro por mês, demoraríamos cerca de 35 anos. Imagine. 35 anos. Com 83 anos, se eu começasse hoje, eu terminaria de ler somente os livros psicografados pelo Chico. Raras pessoas conseguem ler 12 livros por ano. O brasileiro está entre as menores médias de leitura do mundo. A média do povo francês é de 12 livros. Do brasileiro é de 3,5. Certa feita, na instituição de trabalho como educador, falando a respeito desses dados, teve um aluno que disse: professor, eu com 25 anos ainda não li nenhum livro completo da minha vida. Imagine ler 410 de Chico Xavier. Então, é material para a gente estudar nas próximas encarnações, né? Talvez nessa não. Mas de repente tem alguém aí que vai conseguir bater essa meta lendo apenas os livros psicografados pelo Chico Xavier. Chico Xavier, os livros, o homem de bem, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas. E que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se ele ganhasse pelos livros que foram publicados, ele seria um dos escritores mais ricos do mundo, com certeza o mais rico do Brasil. Porque o autor mais lido
mais publicou livros depois de Chico foi Paulo Coelho. E as suas edições não chegam nem à metade das publicações, das edições dos livros do Chico Xavier. Mas o que ele diz a respeito dos livros que ele psicografava? Esses livros nunca pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam, ou escrevem através de minhas mãos. Isso desde 1927. Quanto mais contato, mais conscientizo dessa realidade. De modo que os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor que eu tenho dentro da minha vida, que faz realmente a minha felicidade, porque eu me sinto feliz com os amigos que Deus. Então, como vimos, ele dizia que os livros não lhe pertenciam, ele é apenas um instrumento. E na prática, ele não recebia um centavo pelos livros, porque toda a sua obra publicada, ele ia em cartório, registrava e doava a várias instituições os direitos autorais pelas vendas. Várias da Galera de Slide, mas várias instituições, apenas algumas, e recebiam o dinheiro pela venda dos livros que eram psicografados por Chico Xavier. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigializa aos aflitos. O que dizem e o que pensam outras pessoas que não são espíritas a respeito de Chico Xavier? Vamos trazer aqui a opinião de um dos maiores expositores e oradores do Brasil no momento, o filósofo Mário Sérgio Cortella, muito conhecido, em programas de TV, no YouTube, uma pessoa de um raciocínio e uma inteligência incrível, um conhecimento vasto. Vamos ver o que disse Cortella a respeito de Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho crença reencarnacionista, não sou kardecista, mas acho que Chico Xavier é um homem santo. Ele passou a vida fazendo o melhor dele na condição que ele tinha, dentro da crença que carregava. Muitas vezes me perguntavam, o senhor acredita que Chico Xavier recebia espírita? E eu não acredito que ele recebesse, mas eu tenho certeza que ele acreditava. E isso para mim é suficiente, porque ele não era um passante. Essa é uma crença dele. Chico Xavier, segundo os espíritas, disse um dia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora fazendo um novo fim. Olha como ele diz, entende? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora fazendo um novo fim. Como vimos, a admiração de um homem que não é espírita, ele é de família católica, naturalmente, a reencarnação faz parte dos dogmas ou ensinamentos da Igreja. E todos têm o direito de não concordar. Em 2012, foi feito um programa no SBT pelo Silvio Santos, intitulado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. E Chico Xavier foi eleito de forma maciça pelo povo brasileiro. E não foram os espíritas que elegeram o Chico Xavier. Foi a população, em reconhecimento a tudo aquilo que ele realizou de vida. Porque nós espíritas, segundo dados do IBGE, somos cerca de 4% só da população. E Chico Xavier ficou à frente de grandes personalidades da história, como Santos Dumont, Pelé, Ayrton Senna, entre outros.
Então a gente percebe a simpatia e a admiração que esse homem despertou nas pessoas. Porque ele realizava aquilo que nós vimos e lemos agora há pouco a respeito das características do homem de bem. Mas o que Chico nos fala a respeito da reencarnação, que é um dos pontos basilares, básicos da doutrina espírita? Aliás, no Livro dos Espíritos se pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? A doutrina espírita não é feita por dogmas. Dogmas são pontos indiscutíveis de uma religião ou teologia. A gente expõe a questão da reencarnação de forma racional, cabendo a cada um entendê-la ou não. E respeitamos aqueles que assim não entendem. Mas Chico fala sobre a reencarnação nesse vídeo. A pessoa que acredita na reencarnação com sinceridade, ela trata de aproveitar o tempo e de valorizar a bênção recebida. Por isso mesmo, a existência é obtida com espírito de muita responsabilidade por todos aqueles que creem na reencarnação como processo evolutivo ou como um tipo de resgate de aprimoramento para o nosso espírito. Porque quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida, mais compreendo a virtude da limitação. E só encarnando, só no relacionamento com os meus semelhantes, é que eu posso continuar aprendendo. Então a reencarnação, como a gente viu, é uma oportunidade de aprendizado e de evolução. Não foi a doutrina espírita que criou a reencarnação, pelo contrário. Os hindus, que são povos que já existiam 2000 anos antes de Jesus, acreditavam na reencarnação. O próprio povo judeu, um ramo do povo, algumas pessoas da religião judaica, alguns ramos dessa religião, também acreditavam na reencarnação. E depois deram o nome de ressurreição. Então a doutrina espírita veio nos esclarecer de forma precisa e racional a reencarnação. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que, como ele, não pensam. A divergência, as brigas. Vejamos o que nos fala o padre Fábio de Mello a respeito de Chico Xavier. O Chico Xavier é um homem que merece o nosso devoto, não concordar absolutamente nada com a religião, com os princípios teológicos dele. Eu não sou reencarnacionista, eu não acredito em reencarnação, mas eu não posso negar que aquele homem só fez o bem quando viveu. Mas você está aqui afirmando que você não acredita que ele fizesse, que ele recebesse. Não, eu não acredito. Você não acredita. Faz parte do meu contexto de fé, mas o respeito pelo humano, pelo Chico homem, pelo Chico que tinha uma sensibilidade profunda com as pessoas, um ser humano que fez diferença no seu tempo, porque foi um homem absolutamente ligado a gestos de caridade, gestos de amor. Eu vou contestar um gesto de caridade, mas é possível contestar? As ideias e ideologias podem ser contestadas, e muitas vezes têm, mas o amor jamais. A caridade, que vem do latim caritas, que significa amor. Portanto, a caridade é o amor em ação. E como questionar uma pessoa que só faz o bem? Então, bela mensagem na palavra do padre Fábio de Mello a respeito de Chico. Um homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Chico fala sobre o respeito que nós temos que ter às demais religiões. Nós não estamos separados
os evangélicos reformistas e nem os espíritos cristãos, por diferenças fundamentais, os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, nós somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade o Papa e nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer isso. Nós vamos à religião tradicional em tudo que ela tem de velho, em tudo que ela tem de divino. Embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, daí a importância do respeito àquelas pessoas que não pensam como a gente. Deus é um só. E as religiões são os vários caminhos que levam a esse Deus. Na segunda fase, como vimos, que é na classificação didática, nós temos a fase do esclarecimento. 132 obras ditadas pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, que correspondem a 32% da produção psicografada por Chico. E aí vários livros memoráveis, né? Livros que nós espíritas devemos conhecer, porque são magníficos. Há 50 mil anos, há 2 mil anos, aliás, 50 anos depois, Paulo Estevão e Ave Cristo, que nos relata a história do cristianismo primitivo, obras esplendorosas. Quem sabe um dia possam virar filmes, né? Seria maravilhoso. Em 1943, surge o espírito André Luiz, que ditou cerca de 37 obras, 9% da produção psicográfica do Chico. Inclusive, a conhecida coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é essa aí, composta de 16 livros. Nosso Lar, que é o livro espírita mais vendido no século XX, que virou filme, se não me engano, em 2012. E aqui embaixo, esse último, A Vida Continua, e deu base para ser feita a novela A Viagem, que passou na Globo. Foi inspirada nesse livro, e A Vida Continua. E é interessante, quando o Chico estava psicografando no nosso lar, era tanta informação, tanta novidade, para que ele não atrapalhasse, entre aspas, a questão da história que era narrada. Ele, em desdobramento, durante o sono, ele é levado até nosso lar, pelo Espírito André Luiz. E isso quem nos diz é o próprio Chico, para que depois ele pudesse narrar de forma mais fidedigna aquilo que ele viu. Olha que interessante. o próprio Emmanuel e André Luiz limitaram a determinado bairro da cidade de Nossa Cidade. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. De modo que tocaremos numa excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito de Deus. Mas eu preciso explicar aos telespectadores amigos que eu fui em função de serviço. Naturalmente, assim, como um animal, no tempo em que não tínhamos automóvel, locomotivas ou avião, o animal que servia a professores para determinados tipos de viagem. Olha que interessante, ele disse que não foi a passeio, né? Foi a trabalho. Visitar o nosso lar. E depois deu continuidade à psicografia desse livro que é magnífico, que nos descortina o mundo espiritual. A terceira fase é a chamada fase da consolação, com as coletâneas de mensagens
espirituais, de alguns livros publicados, Jovens do Além, Claramente Vivos e Amor e Saudade. Livros só de mensagens de pessoas que desencarnaram, chegaram no plano espiritual, viam o sofrimento dos seus entes queridos encarnados e mandavam mensagens consoladoras. Histórias magníficas. Já teve a oportunidade de ler alguma dessas obras, sabe a profundidade dessas mensagens e como acalentar os corações. Chico falando sobre a importância da oração, porque o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Nós sabemos que, segundo os nossos clássicos, orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista, e por isso mesmo a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. A oração é o meio que a gente tem para conversarmos com Deus, né? E não precisa ser preces repetidas de forma maquinal. Quando elevamos o pensamento a Deus e agradecemos por um dia que se inicia, em seguida, estamos entrando em comunhão com o Pai. Na Bíblia, no Novo Testamento, os apóstolos disseram: Mestre, nos ensine a orar, nós não sabemos. E aí Jesus transmite à humanidade a oração do Pai Nosso. E a oração, a prece, a sintonia com Deus é fundamental para nos fortalecer no dia a dia. O homem de bem sabe que sem a permissão de Deus nada acontece, nada. E se submete à vontade em todas as coisas. Nesse vídeo interessante, perguntaram para Chico se ele sabia o dia que ele iria falecer. Olha isso. Os espíritos me poupam essa preocupação com o dia da morte, porque se Jesus permitir, eu preciso trabalhar no dia da partida. Então eu me preocupo por uma questão de harmonia e trabalho. Vamos fazer coisa para demorar no corpo, porque quanto mais tempo desfrutarmos para trabalhar junto uns com os outros deste mundo, melhor para nós, porque partiremos com mais experiência. Maravilha, né? E ele aproveitou até o último instante, né? Até os 92 anos de idade, trabalhando, praticando bem. Verdadeiro exemplo para todos nós. E muitas vezes somos jovens, temos saúde e pouco realizamos, por dizendo de mim. Um homem de bem se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec, na consciência do homem. Assim mesmo perguntará se violou essa lei, as leis divinas que estão na nossa consciência. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que ele podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. E aí, Chico nos fala a respeito da transição espiritual. Como chegaremos no plano espiritual?
solução do problema como novidade, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um livro à imortalidade da alma, e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila, com todos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento, cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma vantagem para uma vida melhor. Mas se seguimos com o verso de conta, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam à Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado, nos disse Jesus. Portanto, aproveitemos as oportunidades que temos, todos sem exceção. Todos nós podemos e devemos fazer algo. Não importa aonde estejamos, qualquer lugar, qualquer hora, podemos agir no bem. E o que nos valerá na transição é aquilo que fizemos ao próximo, para que possamos chegar no plano espiritual com a consciência tranquila do dever cumprido, como nos disse Chico. Um homem de bem, a exemplo de Jesus, que foi o espírito mais perfeito que já esteve entre nós, perdoa e esquece as ofensas. Só os benefícios se lembra, por saber que perdoado será conforme houver perdoado. O que Chico Xavier fala sobre o nosso Mestre Jesus Cristo? Eu creio que Deus muito cedo a venerar nosso Senhor Jesus Cristo na fé que minha mãe me transmitiu desde os 2 anos de idade. Aprendi a considerar Jesus como sendo o nosso Senhor e Mestre, e com o avanço do tempo, com aquela unidade nas rodovias do tempo, eu fui compreendendo que Jesus é realmente o guia espiritual da unidade perante Deus, a que nós chamamos, segundo o ensinamento dele mesmo, de Pai Nosso que está nos céus. Certa feita, Chico disse, que se não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, ele não teria ficado, porque ele vinha de tradições familiares católicas. Está acabando, né, gente? Falta só mais uns 50 slides. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último ser, todos possuímos nos refolhos do coração a fagulha desse fogo sagrado. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo, para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é esquecimento de si mesmo. Porque amor é um para si. O amar-vos uns aos outros foi superado pelo amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais,
compreendentes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, o Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, primeiro aos princípios, às ordens e às religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Vestir com amor, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus, aquele grata mão. E para finalizar, nós vamos ouvir na voz do Chico Xavier a prece final, pelo menos da palestra. Olha só que magnífica essa oração. a sofrer-se magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem pedir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar um dó de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Em oração, o Chico Xavier. E assim nós só temos a agradecer, né? Obrigado por tudo, Chico. Sermos privilegiados de sermos contemporâneos de um homem como Chico. E parafraseando Einstein, que disse de Gandhi: um dia as pessoas terão dificuldade em acreditar que no mundo esteve um homem como Chico Xavier. Einstein disse isso de Gandhi, a gente pegou emprestado, porque é um espírito realmente que nos veio trazer uma mensagem incrível, que podemos e devemos fazer o melhor de nós enquanto aqui estivermos, na prática do bem e do amor. E que Deus, na sua bondade, justiça infinita, nos abençoe, ampare e proteja hoje, amanhã e por todo sempre. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, peço desculpa pelos contratempos, mas creio que a mensagem do Chico, seus ensinamentos, superam qualquer dificuldade e qualquer contratempo. Obrigado a todos, boa noite.